Olá, eu me chamo Cleiton e hoje nós vamos falar sobre a relação entre movimento LGBT e partidos políticos, que é um tema muito interessante, né? E um tema que está muito presente na história da militância, do movimento LGBT aqui no Brasil, e, no entanto, é pouco abordado, né? Apesar de ser um fenômeno bastante recorrente, essas alianças, interações, conflitos, disputas do movimento social com os partidos políticos, mas ainda é uma questão ainda pouco investigada, pouco analisada na literatura acadêmica, sobretudo a brasileira. O debate sobre o movimento LGBT e partidos políticos, na verdade, aparece em alguns livros que exploram mais o movimento LGBT, e aí a questão do partido ou dos partidos é pincelada, né, de maneira ali lateral, mas não como um foco ou como um objeto de estudo, né? Então, a minha proposta de aula hoje é falar um pouco sobre algumas produções, né, acadêmicas que fizeram essas análises ou que fizeram lateralmente, mas que abordaram, e, e apresentar um pouco desses argumentos, né, do que esses autores viram, argumentaram, defenderam, refletiram, e também poder apresentar, né, para que quem tenha interesse em aprofundar essa questão e aprofundar essa discussão possa recorrer a essas obras, né? E, inclusive, fica aí o convite para outros e novos estudos sobre o tema, já que, como eu falei, é ainda uma carência científica, né, no campo das humanas, no campo da ciência política, no campo da sociologia e da antropologia. Um primeiro autor que faz essa análise dessa relação e que vai olhar já as origens dessas interações entre o movimento social e os partidos políticos é Rafael de la Reza, né? Um professor da Universidade de Nova York que fez um estudo comparado entre Brasil e México, né? Um estudo comparado entre o movimento LGBT aqui no Brasil e o movimento LGBT no México. E ele vai dizer que a experiência brasileira é muito mais avançada, né, do ponto de vista de uma incidência política, ou seja, o movimento LGBT aqui no Brasil ele conseguiu muito mais avanços e muito mais penetração, né, na política institucional do que a experiência mexicana. Tanto que o seu livro acaba se dedicando muitas linhas à questão brasileira. E nessa pesquisa, uma das coisas interessantes que ele vai dizer é que a porta de entrada nas organizações clandestinas de resistência à ditadura lá na década de 60 e 70 é que foram a porta de entrada, então, né, é que representou esse início aí dessas interações, né? Então você tinha ativistas LGBT, à época a gente se chamava de movimento homossexual brasileiro, né? Ainda não tinha essa configuração identitária múltipla como a gente tem hoje. Então, o movimento homossexual brasileiro, à época, participava dessas organizações clandestinas, né, de resistência à ditadura militar, cujo um dos expoentes, talvez o mais conhecido, tenha sido o Herbert Daniel, né, mas você tinha outros ativistas ali, homossexuais, gays, lésbicas, principalmente, que participavam dessas organizações estudantis, de juventude, ou mesmo partidárias, mas de partidos, né, não legalizados, né, não reconhecidos, partidos clandestinos. Então, esses ativistas já começavam a fazer um enfrentamento ali dentro da própria esquerda, né? Então, você tinha ao mesmo tempo uma aliança, vou colocar assim, entre esses ativistas homossexuais e a esquerda, e ao mesmo tempo um processo de tensionamento, porque essa esquerda também tinha dificuldades em entender a questão homossexual à época, né? Porque naquele período você tinha uma questão moral e uma visão moral ainda muito restrita, né? A gente está falando da década de 70, 60, 70, né, com uma tecnologia ainda bastante obsoleta em relação a hoje. Então você tinha esses conflitos, né, desses grupos que diziam que a causa LGBT, né, a causa homossexual, na verdade, assim como a causa feminista, por exemplo, eram causas consideradas divisionistas, né, e que, em certa medida, atrapalhavam a luta principal, que seria a luta de classes e, na verdade, seria a luta contra o regime militar, né, a ditadura militar. Então, esse seria o início. E o Rafael, ele retrata isso muito bem no seu estudo. Quem quiser aprofundar, acho que vale a pena dar uma lida na obra dele. Depois, em seguida, você tem o Rodrigo Cruz, que é um doutorando e fez um mestrado sobre as primeiras candidaturas de homossexuais no contexto da abertura democrática, né? Então, em 1982,
que é quando você tem as primeiras eleições em níveis estaduais, né? Porque o processo de abertura no Brasil ela foi um processo lento e gradual, né? Ela não começou em nível nacional, ela começa primeiro nas etapas subnacionais e depois você tem a primeira eleição presidencial em 1989, né? Que foi aquela eleição que foi muito conhecida pela disputa do Lula com o Collor. Mas em 1982 você tem essas primeiras disputas eleitorais em nível subnacional e você já tem 4 candidaturas que o Rodrigo Cruz mapeou, né, e analisou essas candidaturas, inclusive analisou o material de campanha, analisou os enquadramentos que eles construíram para poder fazer a sua campanha, né, e como que eles mobilizaram a temática da sexualidade já naquele contexto de 1982. E aí ele mapeia a participação dos seguintes ativistas nas eleições, né, de 82. O Edson Nunes, o José Carlos Dias de Oliveira, Alice Vieira, Caterine Coutai e João Batista Breda. E aí ele faz essas candidaturas, elas não foram exitosas do ponto de vista eleitoral, né, vamos dizer assim, com esses candidatos tendo sido eleitos, mas foi um importante início aí, né, de participação eleitoral do movimento LGBT e que representou aí um aprofundamento das relações entre o movimento LGBT e partidos. Ou seja, as eleições são um meio, né, é a mediação que configura o encontro entre o movimento social, no caso o movimento LGBT, e os partidos políticos, e no caso os partidos de esquerda principalmente, né? E o Partido dos Trabalhadores aí na ponta de lança, né? Porque o PT, ele desde o início, ele teve aberto aos movimentos sociais, né, de um modo geral, e ele aglutinou um conjunto de movimentos sociais, e nesse contexto também o movimento LGBT, né? E então o PT acaba assumindo esse protagonismo dessa configuração e dessa relação entre movimento LGBT e partidos. Claro que também isso não significou um processo tranquilo, simples e fácil. Você também tinha tensões ali entre esses ativistas homossexuais e os membros de esquerda, né, os filiados de esquerda, que tinham uma visão ainda mais de classe, que tinham também muitas dificuldades de entender essa questão. Partindo para um outro estudo que fez uma análise sobre essa relação, a gente tem a dissertação também em Ciências Sociais da Vera Lúcia Marques da Silva. Ela fez uma análise sobre a atuação parlamentar na Câmara Federal através das frentes mistas, né? Então ela, ali no começo da década de 2000, 2003, por aí, se formou na Câmara, né, uma frente parlamentar com deputados que apoiavam a causa LGBT, e ela fez uma análise, então, dessa relação entre o movimento LGBT e os partidos, a partir dessas frentes mistas parlamentares, né? E o argumento dela, da Vera Lúcia Marques da Silva, é o de que você tem um entrelaçamento crescente, né, entre o movimento LGBT e partidos políticos. No entanto, não é um entrelaçamento formal, né, vou colocar assim, formalizado, previsto em documentos, uma coisa muito bem estruturada, mas é algo que vai se dando na dinâmica da própria política, né? E do legislativo em si, especificamente. Então ela fez essa análise, também é um estudo que vale a pena dar uma olhada. Depois você tem um outro pesquisador aqui no Brasil que se chama Gustavo Gomes da Costa Santos. Ele tem artigos publicados sobre movimento LGBT e partidos políticos, né? Um deles analisa as candidaturas de LGBT, mas agora já num contexto mais atual, né? Enquanto o Rodrigo Cruz lá atrás pesquisou as primeiras candidaturas LGBT no contexto de abertura do Brasil, né, da transição democrática da ditadura para a democracia, para a nova república, o Santos analisa mais recentemente, né? Então ele pega dados ali de alguns movimentos sociais que fazem esse levantamento, né, de quantas candidaturas LGBT a gente tem no Brasil. Então, por exemplo, a BGLT, por muito tempo, fez esse levantamento, né, e mapeou e catalogou essas candidaturas explicitamente e assumidamente LGBT, né, que tem uma plataforma em defesa da promoção dos direitos da cidadania LGBT. Outras organizações também fazem esse mapeamento,
né? Uma delas, por exemplo, é a ANTRA, né? A Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Mas ela mapeia especificamente candidaturas de travestis e transexuais, né? Então, outra organização que faz também esse tipo de mapeamento é a Aliança Nacional LGBTI. Então, o que a gente percebe nesse tipo de levantamento, de mapeamento, é que existe uma preocupação do movimento social com a participação de ativistas LGBT ou de pessoas LGBT, não necessariamente ativistas, mas que se lançam candidatos e candidatas a algum cargo público, né, seja para vereador, deputado estadual, deputado federal, prefeito, governador, senador ou mesmo presidente da República, e fazem esse levantamento com dados bem interessantes, né? Tanto com o nome da pessoa, com o partido ao qual ela é filiada, por qual estado, qual é o cargo que essa pessoa está concorrendo. Então é bem interessante. E com base nesses levantamentos, alguns pesquisadores têm feito essas análises. Esse é o caso desse artigo do Gustavo Gomes da Costa Santos, que faz essa análise. Ele observa, a partir desses dados, um contexto de subrepresentação política, né? Então ele vai dizer que a população LGBT tem muitas candidaturas, vem num crescente de candidaturas, né? Em termos de dados quantitativos, mas tem uma dificuldade, de fato, de se eleger, né? Então você tem de efetividade do processo eleitoral, né? Então esse processo é importante, né? Porque mesmo que aquele candidato, aquela candidata, ela não se eleja, mas é importante porque ela faz uma disputa ali, né, no contexto da campanha e mostra, então, a cara, né, eu vou dizer assim, a cara do movimento LGBT ou a cara da população LGBT no processo eleitoral. Mas, por outro lado, essa subrepresentação, né, ou seja, essa dificuldade de se eleger, também nos aponta aí uma questão que precisa ser refletida e discutida, né? Quais são os desafios, quais são os entraves e quais são as alternativas que a gente pode estar construindo e pensando para fortalecer e garantir que essas candidaturas sejam eleitas, né, e se façam representar, então, aí nas casas parlamentares. Esse mesmo autor, né, o Gustavo Gomes da Costa Santos, ele tem um outro artigo em que ele analisa o posicionamento dos partidos em relação ao tema, né? Então, ele pega alguns projetos de lei em tramitação na Câmara e observa algumas votações para ver como que os partidos políticos se posicionam, né? Porque alguns partidos, no parlamento você tem um processo em que alguns partidos fecham a questão, né? É quando o partido orienta para sua bancada parlamentar que ela deve se posicionar tal ou qual modo. E você tem também um processo em alguns partidos em que eles liberam os seus parlamentares para votarem de acordo com suas consciências ou posições individuais. Então, nesses partidos em que você tem fechamento de questão, né, em temas, em questões, então o Gustavo fez essa análise sobre como que os partidos estavam votando em relação a alguns projetos de lei, né? Como a gente sabe, a gente teve alguns projetos bastante conhecidos aí, que tramitaram na Câmara, né, desde o projeto de lei de reconhecimento do casamento de pessoas do mesmo sexo, da Marta Suplicy lá em 1994, 1995. A gente teve o famoso PL 122, que era o projeto de lei de criminalização da LGBTfobia também, que foi aprovado na Câmara, mas depois não passou no Senado e foi arquivado. Então, além desse levantamento, dessa análise, o Gustavo também faz uma radiografia nos núcleos LGBT. Ele tenta mapear quais partidos políticos possuem setoriais e núcleos LGBT, porque, então, a partir disso, ele consegue refletir sobre como que essa questão, como que essa temática está presente ou não nos partidos políticos, né? E você vai ver que existe uma diversidade de casos, porque, por exemplo, você tem alguns partidos que têm uma estrutura muito mais sólida, né? Com uma institucionalidade muito mais robusta, né? Com uma Secretaria Nacional LGBT, enquanto outros não têm, ou têm apenas um setorial, mas muito frágil, né? Enquanto outros também não têm nada. Você tem a presença de ativistas, mas não tem uma estrutura na institucionalidade, na engenharia partidária, né? Então isso também vai indicar como que cada partido se posiciona.
De modo geral, a esquerda partidária é o campo ideológico em que mais inclui e o que mais aborda essa temática, o que acaba por atrair de mais para perto o movimento LGBT, né, o movimento social. Então, quando um partido possui mais abertura, o movimento LGBT vê ali uma janela de oportunidade de poder estar estabelecendo alianças, estratégias e táticas. Por outro lado, mas isso também não quer dizer que o partido por si só ele é aberto, porque esse processo de abertura também pode ser construída, e na maioria das vezes ela é disputada internamente pelos próprios filiados ativistas, né, que participam do partido e que querem fortalecer ainda mais essa agenda dentro da organização. Então, avançando em um outro estudo, você tem também um texto muito interessante do Fabiano Gontijo sobre a história da Kátia Tapeti, né? Que quem não conhece, a Kátia Tapeti foi a primeira travesti eleita para o cargo de vereadora em 1992, na cidade de Colônia do Piauí, né, que é uma cidade do interior do estado do Piauí. Uma cidade muito pequena, eu não vou lembrar agora a quantidade de habitantes, mas é uma cidade muito pequena no sertão piauiense, e você tem essa figura que foi eleita em 1992, quando esse debate ainda era muito mais tímido do que ele é hoje, né, na sociedade. E é interessante porque a Kátia Tapeti, ela não foi necessariamente eleita por uma agenda ou por uma plataforma política em torno da questão LGBT. Né? A Kátia é uma figura que exerce uma liderança comunitária na sua cidade. Né? E ela também vem de uma família que já estava ali presente na política, mas isso não significa dizer que não existam processos interessantes, né, de tensão pelo fato dela ser uma travesti. Né? Então, enfim, acho que vale a pena também dar uma olhada nesse texto, porque é muito interessante. Você tem também um outro artigo de um pesquisador chamado Javier Corrales, ele não é brasileiro, eu não sei qual é a nacionalidade dele, mas ele é latino-americano, não sei de qual país. Ele faz uma análise e um argumento de que ele vai percebendo a presença de ativistas LGBT ou de pessoas LGBT, que necessariamente não são do movimento social, mas que pautam essa questão, em partidos de centro e direita, ou partidos de centro-direita. E ele vai argumentar que a presença dessas pessoas em partidos de centro-direita, que seria, em tese, um paradoxo ou uma contradição, né, já que alguns partidos têm valores que são conservadores ou que vão de encontro à ideia de inclusão da população LGBT, ele vai argumentar que o que pode estar acontecendo seria motivado pela competição interpartidária. Ou seja, você tem um processo de disputa eleitoral com muitos partidos. Isso aqui no Brasil é mais visível porque a gente tem um sistema multipartidário, né? Diferentemente dos Estados Unidos, que você tem um sistema bipartidário, em que você tem apenas 2 partidos que competem entre si. No processo eleitoral, no Brasil, você tem 35 partidos políticos hoje registrados no Tribunal Superior Eleitoral e outros em tramitação para serem legalizados e reconhecidos. Então, quando você tem um sistema multipartidário como o brasileiro, você permite ou incentiva uma disputa, né, uma competição entre partidos. E o que acontece é que alguns partidos de centro-direita também têm interesse no voto da população LGBT. Né? Então, isso faz com que esses partidos, muitas vezes, convidem alguma figura, né, que eles identificam como um representante da questão LGBT e abram espaço para essa pessoa competir em alguma eleição. Né? Um exemplo aqui que eu poderia estar pensando agora foi o convite do Tammy Gretchen para o PTB, se não me engano. Se não me engano, foi para o PTB. Mas você também tem o Léo Áquila, aliás, a Léo Áquila, que à época era uma drag, mas hoje já se identifica como uma pessoa trans. A época em que ela foi convidada, ela tinha participação em reality shows e tinha participação em programas de TV, então era uma figura ali da cena pública, né, artística, né, tinha uma entrada ali também na noite paulistana, né, presente nas festas e tal, e ela foi convidada também para um partido, não vou me recordar agora qual partido exatamente, eu tenho esse dado, mas assim, um partido desses de centro-direita, um partido desses que não tem uma afirmação ideológica tão forte, ela foi convidada e
e foi convidada também para coordenar o núcleo LGBT, né, desse partido. E o lançamento disso aconteceu numa boate, né? Então é interessante você ver essas diferenças entre como partidos de esquerda atuam com essa questão e os partidos de centro e direita. Você tem o próprio PSDB, que é também um caso muito interessante para se analisar, que tem um núcleo chamado Diversidade Tucana. E é interessante você analisar também as diferenças entre esses núcleos, né, e esses militantes que estão em um partido como o PSDB, por exemplo, que possivelmente tenham diferenças com uma outra direita, como a direita do PSL. Né? Eu estou imaginando aqui que a Diversidade Tucana talvez tenha um perfil mais liberal, ou seja, que tem uma articulação mais com o mercado, né, que acha importante a participação do mercado na definição das políticas, etc., ou na inclusão de LGBTs, né, no mercado comum também, como espaço de inclusão, mas não algo tão conservador, né, do ponto de vista moral. Claro que isso é complexo, porque, por exemplo, você teve também o João Campos, que era do PSDB, evangélico, um parlamentar, e que foi continua sendo, um opositor da causa LGBT no PSDB. E isso também causa tensões dentro do partido com esses filiados, né? Mas isso também não é uma exclusividade de um partido como o PSDB. Você também tem processos de conflito em partidos de esquerda, né? Avançando já, caminhando para o final, eu queria abordar um pouco sobre essas tensões, né, decorrentes da relação entre movimento LGBT e partidos políticos. Dois autores que trabalham bem com esse conflito são o James Green, aqui no Brasil, que foi um dos fundadores do Somos, que participou ali. Na verdade, o Somos já tinha sido fundado, mas ele chega logo depois e participa ali, né, da fundação do movimento LGBT, em torno de 1978, 1979. E o João Silvério Trevisan, né, que também foi fundador do Somos, também participou. E aí, já falando do Somos, é interessante porque o Somos foi a primeira organização, considerada a primeira organização LGBT do Brasil, né, fundada em 1978, na cidade de São Paulo, e o Somos teve um grande racha, né, entre dois setores da sua organização. Né? De um lado, você tinha pessoas que eram ligadas a essa esquerda partidária, né, especificamente à Convergência Socialista e depois ao Partido dos Trabalhadores. Você tinha ativistas que eram filiados a essa esquerda, e você tinha setores considerados autonomistas, né, que defendiam uma autonomia do movimento social em relação aos partidos, porque eles diziam que o movimento LGBT iria ser cooptado pelos interesses partidários e não iria ser atendido nas suas demandas de maneira sincera, né, e autêntica. Então, você tinha essas duas correntes, né, de visões. Essa ala mais esquerdista, vou colocar assim, entendia que a luta do movimento LGBT não poderia estar apartada ou separada de uma luta mais ampla, que era a luta pela democracia no Brasil, e era também a luta de classes, né, porque tinha esse entendimento. E essa ala, então, defende a participação do Somos no 1º de maio de 1981. Enfim, pode ser 1981 ou 82, não tenho a data exata agora. Mas no comecinho da década de 80, quando você tinha as grandes greves do ABC paulista, ali, essa ala do Somos decide participar dos protestos, né, no 1º de maio, Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. E essa outra ala, considerada autonomista do Somos, não concordava com a participação do Somos nesse protesto, porque dizia que a causa homossexual tinha que ser exclusivamente homossexual. Isso causou um racha. Essa ala autonomista sai do Somos, lança uma carta dizendo então que iria sair do Somos e criar um outro grupo, que inclusive é chamado de Outra Coisa, né? Porque aí era a ideia de uma outra coisa que não aquela que foi o Somos, que estava sendo o Somos. Então você tinha esses conflitos. O Edward McRae também relata muito bem esse episódio do Racha no Somos, mas outros autores também fazem esse relato. Você tinha problemas, né, da ala da esquerda, que diziam que o movimento LGBT que a questão LGBT, a questão homossexual, era uma expressão da decadência burguesa. Então você tinha esse argumento à época. Esses conflitos vão até hoje, né? Se a gente for pegar, por exemplo, o caso da Indianara, por exemplo, no Rio de Janeiro, no PSOL, até hoje você vai
observar essas tensões e conflitos entre ativistas LGBT e partidos, mesmo na esquerda. Você tem o episódio da resistência do PT, né, do próprio Partido dos Trabalhadores, ao nome de Gabeira, para vice do Lula em 1989, porque ele era considerado não viril o suficiente para assumir a vice na chapa para a disputa eleitoral de 89. Você tem também o episódio do racha na Associação da Parada de São Paulo, né, após o anúncio da candidatura para deputado federal do presidente da Associação da Parada, né? Então, o presidente da associação à época, quando ele anunciou que seria candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, uma ala dessa associação foi contra e dizia que ele estava instrumentalizando a parada para fins eleitorais. Estava dizendo que ele estava querendo se beneficiar da visibilidade massiva que a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo possui para fins partidários. Então, você tem também essas tensões do movimento social, dentro do próprio movimento social. Você tem também o episódio de Porto Alegre, 2 paradas que foram realizadas no mesmo ano, em virtude também de conflitos partidários dentro do movimento social. Também existe a dificuldade também de governança aí, se a gente for lembrar do caso, por exemplo, da Dilma em 2011, com o projeto do Escola Sem Homofobia, né, quando ela veta, esse episódio é muito famoso, né, quase todo mundo conhece, quando ela veta, o setorial nacional LGBT do PT lançou uma carta, né, repudiando aquela ação da Dilma. E é interessante analisar também como o setorial LGBT do PT por muitas vezes ficou um tanto quanto escanteado, né? Isso também é um argumento do Rafael Della de Reza, o quanto ficou paralelo ali em relação à formulação do próprio Brasil Sem Homofobia, né? Você tinha muito mais uma interlocução do governo federal com o movimento LGBT, sem muito essa intermediação dos partidos políticos, no caso do PT em si, né? A estrutura LGBT do PT não teve tanta incidência ou influência na formulação dessa política. Embora também é preciso ser dito que muitos dos ativistas do movimento LGBT que dialogaram com o governo para formular políticas também eram filiados a partidos, e muitos desses filiados ao próprio PT, né? Então é realmente uma questão complexa aí. E finalizando mesmo essa aula, eu queria apenas indicar algumas possíveis agendas de pesquisa, né, que são eu acho que necessidades que a gente tem no campo das ciências humanas, no campo da ciência política, de entender, né, são questões que ainda precisariam ser mais analisadas, mais exploradas, pesquisadas, para que a gente tivesse aí mais obras, enfim, mais literatura acadêmica sobre essas questões. Então, por exemplo, organização dos setoriais LGBT nos níveis locais, né, como é que funcionam, né, quais são os avanços, mas também as dificuldades que esses núcleos possuem em nível estadual e municipal, nos partidos políticos, né, aí, claro, nos partidos que possuem, né, porque nem todos possuem, uns possuem mais fortes, outros mais frágeis. A partidarização do movimento LGBT, né? Ou seja, como que as organizações, as redes e associações do movimento LGBT também são interpeladas por partidos políticos, porque seus quadros são filiados a partidos políticos, né? E como que essa dinâmica se dá, né, dentro de disputas internas no próprio movimento social, a partir dessa fragmentação partidária. Coligações partidárias e coalizões governamentais, né, e os seus efeitos nas políticas, ou seja, por exemplo, por mais que o Partido dos Trabalhadores tivesse uma defesa da causa LGBT, ele encontrou muita dificuldade de avançar quando estava no governo federal, em função dessas coalizões, né? Mas esse exemplo é um exemplo entre tantos outros. Por exemplo, você tem em nível estadual governos estaduais que são progressistas, mas que também são coligados ou são aliados a partidos ou a políticos evangélicos, e tem dificuldade, então, de fortalecer uma política estadual ou mesmo municipal. Então, como que essas coalizões impactam nas políticas públicas. Uma outra agenda de pesquisa necessária é analisar as dimensões da representação política, né, a dimensão substantiva e descritiva da representação política da LGBT. Então, por exemplo,
como exemplo de representação política substantiva, a gente teve o Jean Willis, né? Era um homossexual e que defendia a causa LGBT no parlamento. Mas, por outro lado, a gente tem outras figuras LGBT que necessariamente não defendem a questão LGBT. Isso é o que a gente chama de uma representação descritiva, né? Ou seja, a pessoa é parte de um segmento, mas ela não defende a agenda política desse segmento. Então, você tem como exemplo o Clodovil, a gente tem como exemplo o próprio Fernando Holliday, e discutir sobre até que ponto essa inclusão se vale a pena. Porque, por exemplo, o movimento feminista reivindica a representação política de mulheres, né? Muitas dizem que não importa se é uma parlamentar feminista, o que importa é que tenham mulheres, para garantir, então, a representação política. E aí eu acho que o movimento LGBT também precisa fazer essa discussão, né? Até que ponto vale a pena a gente ter ativistas LGBT ou pessoas LGBT que não têm um comprometimento com a agenda, mas que de alguma maneira está ali presente, porque a população LGBT faz parte da nossa população e deve estar representada no parlamento. Enfim, essa é uma questão, né, polêmica. Outra agenda de pesquisa sobre a adoção de políticas de presença, né? Políticas de presença são políticas afirmativas de inclusão política, como, por exemplo, cotas, né? Cotas no partido, cotas no parlamento, né? Fazer essa discussão. Acho que outra agenda que precisa ser feita é sobre o apoio ou não às candidaturas, porque muitas vezes os partidos até possuem candidaturas LGBT, mas não dão um apoio efetivo e substantivo a essas candidaturas, né? Eu estou falando um apoio financeiro, um apoio material, né? Um apoio até mesmo imaterial, né? Com a ajuda de pessoas na campanha, enfim. Ou seja, essa discussão de apoio, né? Até que ponto os partidos estão de fato apoiando, essa acho que é uma questão que precisa ser discutida. E, por fim, as tensões e disputas envolvendo os partidos políticos e os movimentos sociais, e o movimento LGBT especificamente, porque ainda existem muitos conflitos, como esse da Indianária, por exemplo, que eu falei que é bastante recente, né, entre outros. Você tem, por exemplo, muito recentemente a Duda Salabert, que saiu do PSOL e foi para o PDT, e em declaração à imprensa, ela alegou que o PSOL teria uma estrutura transfóbica, né? Então, essas tensões ainda são muito presentes e precisam ainda estar sendo analisadas e discutidas, né? Refletidas. Então, é isso. Quem tiver interesse também em discutir políticas públicas e também essa questão dos partidos políticos, também eu abordo um pouco no meu livro, que se chama Políticas Públicas LGBT e Construção Democrática no Brasil. É um livro que analisa a formulação de políticas públicas, né, como que o movimento interage com o Estado, mas essa questão partidária está sempre ali como um pano de fundo dessas relações, né? Então é isso, muito obrigado e fico à disposição para novos e futuros diálogos.